Segura aqui lá nas transparências. Já tem gente. Graças a Deus, amados. Hoje nós temos o nosso encontro de casais. Nós vamos começar daqui a pouquinho, tá bom, queridos? Aguarde só um minutinho. Amém? Graça e paz, queridos. Agora sim, temos já algumas pessoas aí chegando. Que Deus abençoe. Nós preparamos aqui um suquinho para o nosso jantar romântico. Vai comentando aí. Agora a gente não pode ver, mas vai comentando aí. Você que está junto com seu crush, com seu love, com seu maridão, com a sua esposona. Você, casal bonito, abençoado. Bem-vindo ao nosso culto, de casais, nosso encontro de casais online. Nós deixamos aí escrito que era na live. Espero que nenhum casal tenha ido na porta da igreja, porque está fechado. Amém? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos compartilhar um pouco a palavra, vamos orar, vamos conversar um pouco aqui, para abençoar o casamento de cada um de vocês, o nosso casamento também. Nós temos que consagrar sempre a nossa vida ao Senhor, a nossa família, o nosso casamento. Para quem tem filho, os filhos, a casa. Nós temos que sempre, através da fé, declarar palavras de bênção. Não é isso, pastora? Com certeza. A palavra diz que é sempre melhor ter dois, do que um. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão de ser uma carne. E eu gostaria de orar para você começar a ministração, pode ser? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está aí com o seu casal, que você dê as mãos, eu vou orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor, no nosso casamento. No casamento, Senhor, de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Senhor, que o Senhor possa abençoar o casamento de cada um, Senhor, de cada esposa, de cada marido. Que eles possam, Senhor, receber a palavra e que possa ser uma bênção para o casal, Senhor. Desde já, Senhor, que caia numa terra frutífera, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o tema do nosso encontro hoje é colaboração. A colaboração é uma palavra que automaticamente ela já nos impute uma responsabilidade. Automaticamente ela já vai nos mostrar que nós temos algumas obrigações, algumas responsabilidades. Amém? Então, eu queria te convidar para abrir a tua palavra em Mateus 10. Se você que está nos assistindo puder, por gentileza, anota aí nos comentários para quem chegando já conseguir acessar a palavra. Mateus 10, nós vamos ler a partir do verso 7 até o 9. Amém? Amém. Então, diz assim a palavra: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, muitos de nós somos cristãos, estamos até nas igrejas,
Muitas pessoas que estão dentro da igreja participam de ministérios de casais, mas não têm um casamento abençoado. E por que nós, que somos cristãos, somos filhos de Deus, acreditamos no melhor de Deus para a nossa vida, às vezes até antes de casarmos oramos, profetizamos, esperamos no Senhor. Talvez exista algum solteiro aí nos assistindo, está esperando no Senhor. Isso é uma bênção, esperar no Senhor, profetizar antes de conhecer o seu cônjuge, já profetizar que ele seja uma bênção. Tudo isso são princípios, mas eu quero te dizer que não adianta você orar pelo seu noivo, pela sua noiva, namorado, ou antes de conhecer ele, orar e depois que casar levar uma vida que não é abençoada, um casamento que não tem frutos, um casamento onde não tem paz, não tem a prosperidade. Então não adianta você iniciar bem e não terminar bem. A Bíblia ensina que melhor é o fim das coisas do que o começo, porque não adianta começar bem, ser tudo bonito, fazer aquela festa de casamento, né? Aquele buffet abençoado, crente gosta de comer, né? Aquele churrascão para os irmãos, aquele vestido top, aquele carro bonitão que você vai entrar. Tem alguns irmãos que entram de moto, uns de carroça, tem gente mais top que entra de helicóptero, né? Tem uns que nem entra, foge, mas não é seu caso, em nome de Jesus. Mas não adianta uma festa bonita, amado. Não adianta ter uma casa própria, bonita, um carrão na garagem, um casamento com condições financeiras boas, se você não é abençoado, se o seu casamento não tem paz, amor e união. Então, são vários os princípios da palavra de Deus que vão nos abençoar para nós termos uma vida abundante. Hoje eu quero falar de um que nós aqui estamos dando uma traduzida para ficar mais simples de entender, que é a colaboração. Mas na verdade é a comunhão, é a concordância, é não pensar igual, mas caminhar para andar junto, para concordar. E eu quero primeiro, antes de ler de novo aqui a palavra, para você que está chegando, eu quero falar uma coisa, que cada um no seu casamento tem um papel, e eu quero já dizer para você que não existe nenhum papel mais importante. O homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Cada um de nós temos um papel. Então, aqui nós lemos Marcos 10, nós lemos 7 ao 9. Eu vou ler de novo. Por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Primeiro princípio aqui, querido, isso aqui é dolorido para quem é muito apegado aos pais, mas é um princípio e uma verdade que eu preciso pregar para você, para que você seja abençoado. Eu quero dizer para você, eu não tenho mais meu pai, ele já faleceu, mas eu ainda tenho a minha mamãe. A minha mamãe é a melhor mãe do mundo. Só que a mamãe da Evelyn também é a melhor mãe do mundo. Amém. Então, olha que detalhe importante. Ninguém vai tirar o lugar dos seus pais do seu coração. A esposa não é mais importante que sua mãe, que seu pai. O marido não é mais importante que o papai e que a mamãe. Cada um tem um lugar no seu coração e na sua vida. E todos eles merecem amor. Você sabia, por exemplo, que o sogro e a sogra, eles espiritualmente representam uma autoridade sobre a sua vida? Porque se eles são pai da sua esposa ou do seu marido, e você casou, você se uniu, você agora é uma só carne. Então o seu pai e sua mãe também têm uma autoridade de paternidade sobre o seu cônjuge. Então, querido, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, amém? Então a Bíblia está dizendo que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Tem um princípio aqui poderoso, querido. Eu costumo dizer que quem casa, quer casa, não é isso? Isso é um ditado que as pessoas dizem por aí, mas tem um grande fundamento, tem um grande propósito. Por quê?
Quando alguém se casa, começa ali uma nova família. Não é que quando você casou a família do seu pai e da sua mãe aumentou. Não. Quando você casou, a família do seu pai e da sua mãe agora vai ter que liberar você para começar uma nova família. Isso não significa que você não precisa mais cuidar dos seus pais. A Bíblia ensina que nós temos que honrar nossos pais. Então, quando seu papai e sua mamãe ficar velhinhos, você que vai ter que cuidar junto com seus irmãos, se você tiver. Se você for filho único, toda a regalia que você teve só para você, agora você vai pagar o preço, que você vai cuidar dos seus pais. Isso é bênção. Mas, voltando aqui para o casamento. Casamento é o começo de uma nova família, novo gosto, novas opiniões, novos pontos de vista. E a Bíblia ensina que é uma só carne. Isso espiritualmente é poderoso. Então, querido, vamos lá para alguns conceitos básicos. Pastora, a senhora pode me falar aqui alguns exemplos sobre divergências? Olha, tá vendo? Me ajudou, que bênção, querido. Olha, algumas divergências de opiniões na rotina do dia a dia quando um casal novo, né? Casa ali nos primeiros dias. Me dá alguns exemplos que a senhora possa ver na vida de alguns casais ou até na nossa, que pode dar divergências. Bom, sobre as finanças, às vezes um gosta de gastar mais, o outro gasta menos, e um não entende o jeito de usar o dinheiro, e às vezes tem algumas discussões. A questão da casa também, tem gente que tem um jeito de ter a casa, tem pessoas que gostam das casas mais limpinhas, mais organizadas, outros já não ligam tanto. Quando vem os filhos, né, muitas pessoas a gente ouve que o pai educa de um jeito e a mulher gostaria de educar de outro. Então, tem várias coisas que acredito que isso é questão de conversa, né? Amém. Exatamente. Então, nós somos pessoas diferentes. Eu e a pastora, por exemplo, nós nos parecemos em algumas coisas, em algumas opiniões, mas em alguns aspectos nós somos totalmente diferentes. Pensamos ao contrário. Temos gostos diferentes, né, para muitas coisas. Mas a gente não pode deixar com que o gosto, a opinião, seja algo para quebrar a nossa aliança, quebrar esse princípio. Então, o primeiro princípio que eu gostaria que você falasse para o seu cônjuge aí, fala assim para ele ou para ela, diga assim: olha, nós somos um. Nós somos um. Então, queridos, Deus olha para o casamento e Ele não vai tomar partido de um ou outro. Deus olha para o casamento e enxerga uma só carne. Eu acho que você não gostou de ouvir isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. É uma só carne. Obviamente, e eu quero deixar bem claro que não é só um só espírito. Então, a sua fé é sua fé. A fé do seu cônjuge é a fé do seu cônjuge. Mas a Bíblia está falando uma só carne. Por que uma só carne? Sendo que a gente não consegue viver grudado. A gente está unido, moramos na mesma casa, mas por que não um só espírito? Exatamente, querido, porque Deus ele nos colocou sobre essa terra e colocou propósito sobre a nossa vida. Ser um só espírito é um pouco mais fácil. Você consegue ser um só espírito com a sua igreja, com o irmão da sua igreja. Por quê? Porque você adora o mesmo Deus. Agora, quando fala de carne, Deus está falando que nós temos que ser uma só carne, porque a carne realmente tem gostos. E é nisso que em alguns momentos a gente precisa entender. Ah, pastor, então quer dizer que a minha esposa é uma só carne comigo, então ela tem que renunciar à vontade dela e eu tenho que renunciar à minha vontade para a gente ver a vontade de Deus. Em partes sim e em partes não. É claro, querido, que nós, por termos Cristo, se você que está me ouvindo é cristão, você sempre vai ter que renunciar à sua vida para fazer a vontade de Deus. Amém? Você que não é cristão, não crê na Bíblia, mas está nos ouvindo,
Mesmo assim, quando você casar, você vai ter que renunciar a algumas coisas para que haja paz na sua casa. Mas, querido, olha só, esse é um ponto que é necessário. Às vezes a gente tem só um caminho, então nós vamos ter que renunciar, um vai ter que abrir mão. Isso é uma prática que requer abrir mão do nosso eu, mas também é uma bênção para a nossa vida. Agora eu quero pegar um outro ponto, que é o ponto que não é obrigatório e que muitos casais estão tendo problemas. Por exemplo, quando você decide alugar ou comprar uma casa, vocês vão morar junto, porque vocês têm que morar junto, amém? Então é um caminho só e é uma decisão. Agora, quando você tem uma decisão a tomar, em que não é só uma vez, pode acontecer de novo, é muito mais fácil, mas tem casal que ainda assim trava. Por exemplo, nós vamos fazer 2 viagens no ano. Olha que tranquilo. Você pode abrir mão de uma para o seu cônjuge decidir e o seu cônjuge abrir mão de outra para você decidir. Mas mesmo assim tem casais que brigam por causa de uma viagem. Um momento de prazer, um momento de vida, de bênção, acaba se tornando maldição. Às vezes não é nem falta de dinheiro, é orgulho, é dureza de coração. E talvez você que está nos ouvindo aqui, você tenha uma dificuldade nisso. Às vezes você faz uma tempestade na vida do seu cônjuge. Às vezes você traz poluição na vida dele. Você poderia fazer ou abrir mão de algo que nem ia ser ruim para você. Então, eu quero começar aqui, já começamos, mas eu quero dar um conselho para você, tanto para o homem quanto para a mulher, que às vezes o seu cônjuge quer muito algo, é muito importante para ele, e para você não é tão importante, então é fácil de você abrir mão, só que você tem deixado o ciúme, o orgulho e o coração duro dominar você. Pastora, consegue me dar um exemplo de uma decisão que talvez seja simples, mas que ainda tem tempestade na vida dos casais? Acredito que nas escolhas diárias, tanto na questão mesmo de compra de um carro, ou um lugar que você vai morar, ou então uma questão de como educar os filhos, ou uma decisão, por exemplo, de como que ajudar as pessoas da família, às vezes não tem muita concordância. Então são várias coisas que a gente... Olha que interessante, você, quando acabar a live em algum outro momento e até em outro dia, você pode anotar quais são as tempestades do seu casamento. E você poderia orar ali e pedir para o Senhor que o seu coração seja aberto, não para simplesmente satisfazer um ou outro, mas para que Deus toque no seu coração, para que você consiga tomar decisões que sejam bênção em comum para vocês e também, no caso de quem tem filho, para os filhos. Amém? Então, queridos, um propósito aqui, quando você tem uma briga em casal, isso é comum, tá, queridos? Eu e a pastora não somos o casal perfeito. Nós temos uma vida abundante, temos uma vida abençoada. Mas pode ser que em algum dia ocorra uma discussão ou uma discordância de algo. E nós não precisamos fazer com que a discórdia se torne algo frequente ou que isso passe de nível e se torne algo às vezes até demoníaco na nossa vida. Quando que um problema familiar pode se tornar demoníaco? Sempre quando é quebrado um princípio. Então, um princípio bíblico, quando ele é quebrado, principalmente na vida de um crente, um cristão, ele é uma porta aberta para as hostes espirituais da maldade terem autonomia ou autoridade sobre esse casamento. Agora eu estou afundando um pouquinho mais. Querido, o diabo sabe
que toda vez que você obedecer a palavra de Deus, o princípio bíblico, você vai receber uma recompensa por isso. Qual tipo de recompensa? Não é que eu estou incentivando você a ser legalista, não é isso. Mas quando você entende o princípio de unidade, que eu e a minha esposa somos um, e que a alegria dela é a minha alegria, e que a minha alegria é a alegria dela, que o bem-estar dela é o meu bem-estar, e que o meu bem-estar é o bem-estar dela. Quando eu entendo isso, e eu aplico a minha vida, não é porque ela merece ou ela é digna, mas porque é um princípio de Deus, e eu faço porque eu sou um adorador de Deus. Então eu sou um marido para a glória de Deus, ela é uma esposa para a glória de Deus. Quando a gente aplica a nossa vida em viver para a glória de Deus dentro da palavra, a Bíblia vai nos colocar num contexto de praticantes da palavra. E aquele que pratica a palavra e vive a palavra, ele recebe do céu toda a testificação de Deus para o cumprimento dessa palavra. Então, um casamento abençoado, não é um casamento que tem casa própria, dinheiro, é um casamento próspero espiritualmente e abençoado por Deus. É um casamento de cumprir, de obedecer princípios bíblicos. Então o diabo sabe disso. Da mesma forma, amados, o diabo sabe que quando houver uma briga, se você tiver, por exemplo, um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, um sentimento de dar o troco, você quebra um princípio. Por que você quebra um princípio? Quando você sente ódio do seu cônjuge, quando você quer se vingar dele, quando você quer dar o troco. Por que você quer? Porque a Bíblia diz que você é uma só carne. Não é um só espírito, é uma só carne. Carne vai falar de sentir. Carne vai falar de passar por coisas, de sofrer. Carne fala de sentimentos, de emoções, de psicológico. Se eu fizer uma atitude para o meu cônjuge sofrer, se eu sou uma só carne com ele, eu também vou sofrer. É claro, querido, que é uma só carne, mas é um princípio espiritual. Por isso que muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque eu maltrato, vou dar um exemplo, eu maltrato minha esposa. Eu não sinto nada, eu sinto satisfação porque eu tenho um espírito de vingança. Então a minha carne está sentindo satisfação. Mas espiritualmente, eu fiz um agravo para ela e eu sofro um agravo. Em qual corpo eu sofro um agravo? No corpo do meu casamento, simbolicamente dizendo. Você está aí comigo? Então, querido, o diabo sabe que para você ser abençoado, você precisa obedecer e cumprir o propósito. Então, a primeira coisa que o diabo vai fazer contra um casal, principalmente um casal que tem um chamado poderoso, que eu creio que talvez seja o seu caso, é fazer de qualquer jeito ser quebrado esse princípio de unidade. E como que o diabo vai fazer isso? O diabo vai colocar um carro quebrado na sua frente para você não chegar no culto? Não. Ele até pode fazer isso, mas não para fazer você ser um com a sua esposa. Você não ser um com a sua esposa. O diabo vai ver qual é os seus pontos fracos ou da sua esposa, do seu cônjuge. Então, o que a sua esposa faz, o que o seu marido faz que te faz sentir ódio, raiva, espírito de vingança, vontade de dar o troco? Ou seja, o que o seu cônjuge faz que te dá um sentimento de quebrar esse princípio de ser um? Para que você precisa pensar nisso, amado e amada? Para que você venha se prevenir contra o ataque do diabo. O que te deixa triste que o seu cônjuge faz? Começa a levantar esses pontos, anota. Começa a olhar com visão espiritual sobre isso. Eu creio que Deus vai te revelar coisas poderosas e vai trazer cura no seu coração.
Porque quando o seu cônjuge fizer de novo e você já tem orado por isso, seu coração já vai estar protegido e aquilo não vai mais gerar em você um espírito de vingança. Você pode não concordar com a atitude do seu cônjuge, mas a sua visão espiritual vai passar por cima e você vai se manter um com ele. E quando você se mantém um com ele, as bênçãos de Deus derramam sobre a sua vida. Irmãos, pensa numa coisa que Deus gosta, é casamento. Pensa numa coisa que Deus abençoa, que Deus abre portas, é quando um casal de namorado ou de noivos decide se casar, e muito mais quando eles dizem assim: o nosso casamento vai ser para a glória de Deus. Irmãos, eu acredito aqui agora na minha versão, segundo o Wallace, minha versão aqui, Wallaceana, né? Versão Wallaceana, tradução Wallaceana. Quando alguém marca casamento, Deus já começa a pensar no presente. É algo tão poderoso, querido. Eu falo por viver isso. Eu falo por testemunho próprio nosso, não é isso, pastora? Que se tem uma coisa que Deus gosta é de casamento, e casamento que nasce dentro do princípio. Talvez você que está me assistindo aí, você começou errado, você se amigou, você já divorciou e está casado, talvez a sua vida está uma bagunça. Eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus da família, e que Deus pode corrigir a sua vida se você estiver disposto a viver esse propósito. Então, o primeiro propósito que eu quero falar para você é que o homem deixará o pai e a mãe. Querido, é impossível você ser um com a sua esposa ou com seu marido se você não obedecer essa palavra no sentido, não é abandonar pai e mãe, é deixar. Qual a diferença de deixar e abandonar? É que quando você deixa um objeto, você pode voltar de vez em quando nesse objeto, mas o lugar desse objeto você precisa deixá-lo no lugar. Abandonar é errado. Abandonar é quando você não quer mais responsabilidade. Agora, deixar é quando eu vou deixar guardado, eu vou deixar no lugar certo. Quando você deixa pai e mãe, você deixa seu papai e sua mamãe vivendo a vida deles. Você não abandona, você deixa. Querido, por que eu preciso deixar? Vamos entrar aqui numa parte prática. Como eu disse, casais têm os seus momentos de dificuldades, de conversa, às vezes de atrito. Todos os casais têm. Amém? Tem um pastor muito precioso que ele estava pregando no culto de casais, ele tem 79 anos, o pastor Paulo Franco, uma bênção, ele e a irmã deles, um casal precioso, e ele pregando, ele disse assim: eu e a minha esposa nunca brigamos. Aí eu olhei assim para ele e achei aquilo um milagre, e ele falou baixinho: nunca brigamos na frente dos outros. Mas já teve os momentos, querido. Por quê? Porque nós nascemos em casas diferentes, paternidades diferentes, cada um tem um gosto, cada um tem uma cultura, cada um tem uma visão. Então vai ter atrito, sim ou não? Sim, vai ter. Só que, por exemplo, você mesmo casado, gerando filhos, mesmo sendo avô, você sempre vai ser filhinho da sua mamãe e do seu papai. E se a sua mamãe e o seu papai, isso serve para o homem e para a mulher, ver o seu cônjuge um atritozinho com você, discutindo com você, ou escolhendo, fazendo você investir numa coisa que talvez vai dar errado, o seu papai e a sua mamãe, se não forem muito maduros, e isso é muito fácil de acontecer, eles vão se intrometer. Só que você que é filho, quando seu pai se intromete, você age de um jeito. Você que é o cônjuge, quando um sogro ou uma sogra se intromete, ele age de outro jeito. Então, querido, por que Deus ele diz que o homem vai deixar seu pai e sua mãe? Porque Deus tem um lugar de alegria, de paz e de felicidade para o seu casamento. Querido, não importa se a sua casa é grande, pequena,
se é revestida, se é chão de barro, se é de aluguel, se é própria, o seu lar é um lugar que Deus tem promessa de ser um lugar de paz. Por isso, queridos, que é necessário que você e seu cônjuge comecem uma nova família. Porque quando você está ligado à família do seu cônjuge, à sua família, ali pode ter embaraços, ali pode ter opiniões, intromissões. Então, amados, isso tudo pode cooperar para algum momento você deixar de ser um com seu cônjuge, deixar de ser uma carne. É quebra de princípio. Então é óbvio que você vai ter maldição, é óbvio que o seu casamento não vai prosperar, é óbvio que as coisas não vão ir bem. Pastor, não existe ninguém que mora na casa do sogro e da sogra que se dá bem, que é feliz? Existe. Sim, é claro que existe, querido, existem exceções, existem sogro e sogra que não se intrometem, mas eu quero te dizer que não é ideal. Por quê? Porque você vai ter a sua privacidade comprometida. E em algum momento, mesmo que você não tenha brigas, você não vai se sentir na liberdade para ser pleno. Querido, todos nós temos fé. Amém? Muitas vezes, muitos irmãos não usam a fé de forma adequada porque não tem ousadia. E por que não tem ousadia? Porque não tem liberdade. Querido, toda vez que você tiver liberdade para fazer algo, você vai ter ousadia. Casamento, conquistas do casal, conquistas da casa própria, de uma viagem, de filhos, de coisas espirituais, é necessário ousadia. Como que você vai fazer uma vigília na sua casa poderosa de Dia dos Namorados, dando glória a Deus, gritando, se você tem um quarto do lado com seu sogro e com a sua sogra, ou embaixo ou em cima? Como que você vai dar aquele fruto poderoso? Sabe aquele frutinho que vem com a tua cara, que vem com a cara da tua esposa? Como que vai ser essa noite poderosa? No silêncio, sem liberdade, sem a ousadia. E o casamento vai mirrando, porque às vezes o marido quer falar algo, quer corrigir, mas está dentro da casa do sogro e da sogra. Muitas vezes a esposa quer abrir o coração, gostaria de um ambiente diferente, mas está na casa do sogro, da sogra. Não tenha liberdade, não tenha ousadia. E a ousadia, querido, é algo primordial para você alcançar certos níveis. Você está aí comigo? Então, você só consegue ser um quando o momento é seu e da sua esposa. Quando vocês decidem junto e toda interferência. Às vezes, querido, você mora sozinho com a sua esposa, não mora na casa de ninguém, mas você deixa seus filhos se intrometerem. Também é um erro. Querido, nunca tenha conversas de responsabilidades suas e da sua esposa na frente dos seus filhos. Crianças, enquanto crianças, nunca devem saber o preço de 1 quilo de arroz, nunca devem saber o preço e nem o vencimento da conta de água e de luz. Isso é algo para adultos. Você tem que ter o seu momento para certas discussões e conversas. Amém? E eu quero ler aqui o verso 8, diz assim: serão dois, uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Querido, Deus te uniu à sua esposa. Você que de repente não é casado, você é amigado, eu quero te dizer que espiritualmente você está ligado. E você precisa regularizar essa situação. Lembra que eu disse, uma só carne, não só um espírito? Mas o ato sexual, ele liga, ele dá vínculos espirituais. Então quando Deus ele diz, seja uma só carne, Ele está te dando um princípio para você se esforçar na prática. Porque quando você tem relações sexuais, você já está ligado com vínculos espirituais. Por isso que Deus não diz, olha, seja um só espírito. Ele diz para a igreja.
Porque a igreja a gente liga através de concordância, de palavras. Mas um casal se liga com vínculos espirituais quando tem sentimentos e quando pratica, né? Tem a coabitação, conforme a Bíblia diz. Então, queridos, um princípio para você guardar é que você não é concorrente e nem está competindo com seu marido. Por exemplo, querido, ministerialmente, agora falando, quanto mais a minha esposa ir longe no chamado de Deus, mais eu vou. Quanto mais eu ir, mais ela tem que ir. Não é uma competição. Muitas esposas têm ciúmes do marido, porque eles se dão bem na igreja. Às vezes o marido é aquela pessoa carismática, o ministério dele flui, a esposa tem ciúmes, fica de cara fechada. Querida irmã, será que você não tem que ser um pouco mais carismática? Não é uma competição, você não tem que boicotar o chamado do seu marido, você tem que fortalecê-lo. Tem irmãs que começam a trabalhar contra o chamado do marido, aí o marido sai da igreja e começa a sair do serviço, e onde ele vai, antes de ir para casa, ele começa a ficar no boteco, ele começa a encher a cara, ou ele começa a arrumar um futebol com os amigos, e ele começa a ficar em todo lugar, menos na sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que a pior coisa é você ter uma mulher rixosa em casa. Isso é duro para você, irmã. Irmã, seu marido tem que chegar em casa e encontrar um ambiente de apoio para o ministério dele, para o trabalho dele, para uma conversa. E tem gente que faz ao contrário. O marido era um beberrão, era um drogado, vivia nos bares, decidiu se converter. Aí a mulher desanima, não quer mais ir para a igreja, não apoia ele. Irmã, nós estamos vivendo dias que está faltando homem, está tendo muita mulher e pouco homem, e os que tem não são homens de verdade, não querem ir para a igreja, não são homens de Deus, não querem respeitar a família. Os poucos que tem estão traindo as esposas. Você que tem um homem que quer ir para a igreja, apoia. Você que tem um homem que quer estar nas reuniões de homens do ministério, apoia ele, para de pôr empecilho. Você está aí comigo? Da mesma forma também tem homens que trabalham contra, não é isso? Quer falar um pouquinho, pastor? Na verdade isso é uma questão de libertação, né? E também uma questão de amadurecimento. Porque algumas coisas realmente são coisas que já vêm de muito tempo, que as pessoas não entendem que o chamado é algo realmente que Deus nos chama e que o diabo vai trabalhar contra, às vezes colocando até sentimentos contrários a isso. E também a questão do amadurecimento, né? Às vezes o cônjuge, ele não entende que tem um tempo que tem que ser exclusivo para o ministério. Tem um tempo exclusivo para o casamento, tem um tempo exclusivo para os filhos, tem um tempo exclusivo para o pai e para a mãe. Então tem tudo um tempo, e às vezes o casal que não é maduro, ele mistura isso. E ele começa a colocar até questões de porque você não me dá atenção, porque você combinou comigo e não foi, porque você... Então começa uma série de coisas. Mas isso, o certo, né, o mais correto, é tudo isso ser conversado antes do casamento. Porque quando tem um ditado que diz que aquilo que é conversado, aquilo que não sai caro, não é isso? Você já determinou com o seu cônjuge como que vai ser, então é muito mais fácil, é muito mais, vai dar certo. Agora você que talvez não teve esse tempo, não conversou, às vezes casou, às vezes você não tinha esse amadurecimento, você não chegou a conversar, nem questão de ministério, nem questão de vida financeira, nem questão de profissão. Então, você que ainda já pulou no barco já, antes de tudo isso, qual que é o conselho que eu te dou hoje? Tenta ver o que você pode fazer hoje. Tem coisas que realmente não tem como você voltar.
Já foi. Mas aquilo que você pode consertar, aquilo que você pode sentar e ver alguns pontos, que vocês possam ter um diálogo sobre isso e entrar em acordo. Por quê? Se você não entra em acordo, as brigas vão continuar. E aí que está também a questão dos dois se esforçarem para aquele acordo acontecer. Porque o casamento também ele é de duas pessoas. Ele não tem como também funcionar só uma pessoa trabalhando. Isso é fato. Muitas mulheres de antigamente conseguiram isso porque muitas não tinham, talvez, aonde sair, não tinha estudo, não tinha trabalho. Hoje as mulheres estão trabalhando, estão estudando, e aí, muito por falta de, talvez, o marido não entender alguns pontos, o divórcio vem rápido. Às vezes nem tenta ter um bom acordo entre si, uma boa relação, e o número de divórcios tem crescido a cada dia. E o marido, às vezes, ele não está sendo, às vezes, um bom marido também, não quer ser o marido da casa, coloca toda a responsabilidade na mulher. Nós estamos sim no século XXI, onde a mulher trabalha, a mulher sustenta a casa também. Isso não tem nada de errado, porém a responsabilidade, eu costumo dizer o seguinte, que imagina só se eu fosse levar o meu marido no ponto de ônibus. Isso é uma coisa até engraçada, né? Porque quem deveria trazer a segurança, quem deveria trazer a proteção, era ele. Então, vai ser estranho se um dia eu falar pra ele, você quer que eu te leve no ponto de ônibus? Ou ele pedir que eu vá e eu volto sozinha. Isso não existe. Então, não é uma questão de agora nós vamos ser iguais porque nós estamos no século XXI. É uma questão de saber quem é você. Você, mulher, Deus te chamou para quê? Homem, Deus te chamou para quê? Quando os dois sabem para que eles forem chamados, não existe problema em si. Tudo que vem a ter uma discussão, tem uma conversa e é resolvido, né? Então, deveria ser assim. É claro que na prática nem sempre isso funciona. Mas aí que tá. Vocês têm uma mesma direção? Não estou só falando de ministério. Por exemplo, vamos comprar um apartamento. Ah, mas eu não quero apartamento, eu quero uma casa. Eu quero uma casa, eu quero um apartamento. Tem que entrar num acordo. Senão vai acabar vocês não entendendo nada, né? Sim. E um ponto importante que a pastora falou da conversa, do diálogo, é o tempo necessário e o dia certo para a conversa. Muitos de nós deixamos para ter a conversa, aquela conversa corretiva, quando já deu problema, já azedou o pé de frango, e eu nem gosto de frango, e azedou o pé de frango. Então, queridos, nós temos que ter conversas antes de dar problema. Eu aprendi muito com a pastora, porque nós queremos conversar para colocar os nossos pontos, né? A gente chega e fala assim, olha, eu gostaria de te falar que eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? A gente sempre quer uma conversa para ganhar, para sair ganhando. E eu aprendi até um pouco com a pastora, porque teve vezes que antes de ter problema, do nada ela fala assim, amor, eu queria conversar com você. E eu, né, achando que ela ia vir, né, falar que eu tinha errado em alguma coisa, ela falou assim, mozão, o que eu posso fazer para que você se sinta um homem mais feliz? Você pode me falar assim? E aquilo me quebrava, porque eu não estava preparado para acusar ela. Ela me pegava, eu estava preparado para ela me acusar, e eu estava me defendendo, já que ela vai falar. E ela vinha assim e falava, amor, eu quero te agradar mais. Eu posso? Aí o que eu tinha contra ela? Que ela não me ouvia, eu tinha contra ela que talvez ela queria fazer do jeito dela. Quando ela falava isso, eu não tinha mais nada contra ela, porque agora ela estava me dando uma chave para a felicidade. E aí eu falava assim, poxa vida, não, mozão, continua assim que você está indo bem. Então o elogio também é bênção, né? Às vezes a gente, eu até te convido a fazer um desafio, quando você chegar bravo, dá um elogio, vai resolver mais do que fazer uma crítica estando bravo. As críticas, queridos, as conversas de ponto a melhorar não podem ser feitas quando você está nervoso, porque você vai ser injusto. Aquilo que você quer reivindicar do seu cônjuge tem que ser feito quando você está calmo, quando passou. Às vezes você nem está sentindo nada. Porque você tem que anotar. Anota, estou bravo com isso,
estão insatisfeitos com aquilo. E pegue um tempo que você estiver em paz e avalie se realmente aquilo é a verdade. Avalie se realmente aquilo é importante, porque às vezes quando você se acalma, você vai ver que aquilo foi fruto de um nervoso. A sua esposa, seu marido nem está realmente errado, mas foi uma falta de entendimento seu. Amém? Sim. E também saber que as pessoas, elas mudam também, assim como você também muda. Às vezes você gostava de barco, hoje em dia você quer um carro. Então às vezes a gente muda isso conforme, porque às vezes também a mulher, ou às vezes hoje em dia até os homens, coloca muito assim, mas você disse, mas você era assim, mas as pessoas mudam. A gente às vezes quer uma cor verde, amanhã a gente quer um amarelo, amanhã a gente quer um roxo. Então assim, também está conversando em relação às mudanças, né? Não é porque um dia eu te disse isso que eu não posso mudar mais, né? Nós podemos mudar, porque nós não podemos melhorar aquilo que já está bom, né? Então a questão disso também, e a questão também de jogar na cara algumas coisas, né? Uma coisa que talvez passou, você já resolveram isso, não tem mais nada para dizer, às vezes você vai lá e volta e fica falando a mesma coisa. Então isso também irrita as pessoas, não só um casal, né? Isso é um relacionamento de todo mundo. Você também não gostaria de ser cobrado, você também não gostaria que ninguém falasse coisas do passado. Então, às vezes, é você se colocar no lugar para você receber aquilo que você gosta também. E o que eu gostaria de falar aqui, colaboração, que é o nosso tema de hoje, né? Nós estamos falando, colaboração é trabalhar em conjunto. O casamento, para ele se dar bem, para ele ir melhorando, ele tem que ser trabalhado em conjunto. Eu quero comprar uma coisa muito cara. Nós queremos, o marido e a esposa. O que cada um vai fazer para que isso aconteça? Porque se eu só jogar a questão para o esposo, você tem que trabalhar e comprar. Mas não somos nós que queremos? Então, se por exemplo eu não trabalho, o que eu vou fazer para ajudar ele não gastar mais, para ele conseguir, nós conseguirmos ter aquilo? E vice-versa. Então, a questão é, até que ponto vocês estão trabalhando junto ou vocês estão trabalhando contra? Porque muitos casais parecem que estão trabalhando contra. E isso acontece muito no dia a dia, na prática, e são coisas pequenas que às vezes vão tirando esse companheirismo do casal. Que é justamente isso que o diabo gosta, de tirar a colaboração, o companheirismo entre um e o outro. E criar uma intriga entre si, quando na verdade deve um ajudar o outro. A colaboração, ela facilita todas as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa e eu quero que a casa ande bem, se os dois colaborarem para que isso aconteça, nós vamos ter muito mais êxito. É a mesma coisa, por exemplo, no ministério. Se nós dois temos em comum Jesus, que nós dois temos em comum a obra, quanto mais eu facilitar o ministério dele, quanto mais ele facilitar o meu ministério, os dois vão chegar mais na frente, os dois vão fazer mais as coisas de Deus, os dois vão estar felizes. E a questão que o pastor começou, da competição, ou talvez de achar que eu mereço mais do que ele, ou que ele merece mais do que eu. Nossa, mas você está fazendo isso muito para você, né? Então, a briga, na verdade, que deveria ter, entre aspas, seria em querer mais agradar o outro, mas nem sempre nós nos colocamos no lugar do outro e queremos agradar. Não, agora é minha vez, né? E isso é coisa da carne. A carne realmente às vezes vai pensar mais no ego, no bem-estar, mas aí que tá. O equilíbrio entre as suas coisas, que podem ser sim as suas coisas pessoais concretizarem, mas também a coisa do cônjuge, o que é importante para ele, o que é importante para você, e tá mesclando isso para que não haja divergência, não haja confusão no futuro. Por exemplo, a questão econômica. Às vezes o casal casa e ele tem uma questão econômica em si. Daqui uns anos, a questão econômica é outra. Então, às vezes tem que adaptar, às vezes tem que conversar de novo, às vezes tem que sentar e ver questões de contas mesmo, de avaliar de novo. E a questão da casa, como que você acha? Olha, agora eu não estou mais gostando desse jeito, eu estou achando que assim é mais prático, e está conversando. Questão dos filhos, educação.
Eu vejo que nós ainda não temos filhos, mas nós vemos que muito o pai diz sim, depois a mãe diz não. Isso tira toda a autoridade do pai e da mãe. Então tem que ter um acordo, afinal de contas a educação é um só, é uma só. A questão do sonho, às vezes uma pessoa tem um sonho de fazer uma viagem X e aquilo é muito importante para ela e para o outro não é. Até que ponto que o outro está com disponibilidade de tirar talvez uma coisa dela para poder fazer esse sonho do outro, isso também é importante. E questões do casal em si, né? Questões particulares, íntimas, individuais, que isso deve ser conversado entre o casal, né? Tem coisas que você não pode ficar expondo para ninguém, tem coisas que é coisas do casal. E se você tiver que expor alguma coisa, isso também tem que ser com uma pessoa de confiança. Você não vai ficar falando do seu casamento para todo mundo, você não vai ficar falando coisas íntimas do seu marido, da sua esposa, para pessoas que você não tem confiança. Então, isso também tem que ser bem conversado, bem relatado. E a Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tendo o melhor pago do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra com tão depressa. Não tem muita facilidade. Por quê? Cordão de 3 dobras. Qual a diferença de um casamento que tem Jesus e uma diferença de um casamento que não tem Jesus? A diferença é que o casamento com Jesus, ele não se quebra com facilidade. Se você tem Jesus, ele é uma outra corda, uma outra fortaleza entre vocês dois, entre o marido e a esposa, que faz com que as coisas do mundo, as coisas de Satanás não se quebrem com facilidade. Então, se você tem essa força, você é diferente do casal que não tem Jesus. Por quê? Porque o casal que não tem Jesus, ele só tem o marido e a esposa, não tem as 3 dobras, só tem as 2 dobras, que seria o quê? O casal em si. Então é a fortaleza de um e do outro, mas não tem a fortaleza de Jesus. Então essa é a grande diferença. Talvez você está me ouvindo e você é cristão e talvez seu cônjuge não é. Isso realmente é mais dificultoso. Não vou falar para você que é a mesma coisa, porque não é. Só que se você já está casado, você tem que buscar então pelo seu cônjuge e por você também. Você tem que ter mais sabedoria ainda, porque na verdade você está lutando mais, você está tentando vencer mais o diabo, talvez às vezes sozinho, talvez sozinha. Por quê? Porque não tem o conhecimento espiritual do casamento, da outra parte. Então você que tem essa facilidade, esse presente de Deus, de você os dois serem cristãos, na verdade só vai dar errado se vocês quiserem. Por quê? Porque nós já temos o melhor, o principal, que é Jesus. Então são coisas pequenas que podem ser resolvidas. Afinal de contas, o maior milagre Jesus já fez, é unir o esposo com a mulher. Essa foi a maior dificuldade. Deus já fez o maior milagre de unir. Então, para manter, é só o cônjuge e a cônjuge mesmo. Questão de sabedoria, questão de amadurecimento. Em Efésios 5,33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A palavra diz que amar, no sentido de amar como a si mesmo, o homem tem esse papel. Questão do amor, de bem tratar, de se preocupar, de proteger, de amar, de se dar a vida. Porém, a mulher, não que ela não possa amar, ela tem, claro que amar, existem versículos também sobre isso, só que a Bíblia enfatiza que a mulher deveria reverenciar. O que é isso? A questão do respeito, a questão da honra, a questão de como tratar o homem de uma forma que ele se sinta honrado, e o homem, como tratar a mulher de uma forma que ela se sinta amada. São coisas diferentes, porque nós somos estruturas diferentes. Nós temos físicos diferentes, emoções diferentes. A mulher geralmente é mais sensível. É muito difícil uma mulher ser mais forte do que o homem na questão de sensibilidade,
de sentimentos. Isso o próprio Deus nos fez assim. A mulher é mais sensível. Não significa que ela é mais fraca, não é isso. Significa que ela é mais sensível, um barro mais sensível. E o homem, por ter essa questão de proteção, de dar a sua vida pela esposa, ele é realmente mais robusto, mais forte, talvez um pouco menos sensível. Mas quando um ajusta isso e o outro também vive, não tem como dar errado, porque a Bíblia já diz que isso é uma questão perfeita. Quando o homem entende que tem que amar a sua esposa e quando a mulher entende que tem que respeitar o marido, não tem como dar errado. Porque nós já temos o cordão de 3 dobras. Amém? Então, amados, que você tenha sido abençoado por essa palavra, que o seu casamento transborde de bênção. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não desista do seu casamento. Não deixe o diabo falar coisas que não são de Deus, que são contrárias à palavra. Viva o melhor de Deus. E como mesmo nós lemos agora, é melhor ser 2. Talvez é mais fácil ser solteiro. Talvez seja mais fácil jogar tudo pro alto. Mas não é o mais feliz. Não é o mais completo. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós estamos já encerrando, mas eu queria fechar essa questão que a pastora disse do cordão de 3 dobras. Isso fala de posição. Isso fala de fazer cada um a nossa parte e terá uma terceira parte. Quem é essa terceira dobra? Essa terceira dobra é realmente Jesus. Nós estamos vendo muitos cristãos se divorciarem, muitos casais da igreja de Jesus se divorciarem. E a pastora disse aqui que é mais difícil se quebrar um cordão com 3 dobras. Talvez você até possa se perguntar, mas por que então os cristãos estão se divorciando? Exatamente isso que nós iniciamos a conversa. É que não adianta você só ser crente, você ser da igreja, você ter uma Bíblia debaixo do braço, você orar e muitas vezes você até pregar. Você precisa viver debaixo de um princípio. Você precisa estar debaixo da obediência. E quando essa terceira dobra faz a parte dela? Quando que eu sou um casal que estou ligado em 3 dobras? O marido, a esposa e Jesus. Quando que meu casamento é de 3 dobras? Quando eu estou debaixo de princípios. Se eu não estiver debaixo de princípios, eu vou sofrer agravos e até mesmo uma separação. Entenda, querido, que casamento é tudo igual. Casamento tem as mesmas dificuldades. O que vai determinar a felicidade são os princípios, aquilo que você está disposto a viver. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que dizem assim, o meu cônjuge está difícil, eu vou separar, eu queria tanto alguém, né? E você precisa saber o caminho da felicidade. Talvez você é o único ou a única que vai na igreja, você é o único que está orando, lendo, buscando. A Bíblia te dá uma autoridade, a Bíblia diz que o marido que é crente, ele santifica a esposa que não é. E a esposa que é crente santifica o marido que não é. Então, talvez você ainda não é um casamento de 3 dobras, mas se você entender os princípios da palavra e começar a viver isso, Deus vai começar a fazer a parte dele no seu casamento. Amém? Então, queridos, nós agradecemos aí pela presença online de vocês nesse encontro de casais. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que a minha pitula, ela é uma bênção na minha vida e eu não quero ter um ministério se ela não estiver no ministério comigo. Querido, o ministério não é obrigado. Amém? Você não é obrigado a ter um ministério. Então, eu falei para o Senhor que eu estava à disposição dele, mas eu disse que eu precisava ter uma pessoa do meu lado. E a Bíblia diz que Deus disse que não é bom que o homem fique só. Deus gosta de fazer as coisas por completo. Talvez a sua mulher, o seu marido não te acompanha, porque você tem sido uma pessoa difícil. Será que se Deus começar a usar o seu cônjuge, você não vai ficar com ciúmes? Você não vai achar que ela está se achando melhor? Será que se a sua mulher começar a viver a plenitude do chamado de Deus melhor do que você não vai boicotar ela? Pense nisso, querido.
Eu sou a pessoa que mais quero investir na vida da minha esposa, em todas as áreas. A igreja, os pastores podem abençoar o chamado do meu cônjuge, mas eu sou o que quero mais apoiar, o que quero mais investir. E eu quero fazer uma última pergunta sobre a questão financeira para os maridos. Se a sua esposa ganhar mais que você, tiver um salário, isso é um problema? E eu vou te dar a resposta agora. Se a sua esposa ganhar mais que você, só é um problema se vocês não viverem o princípio de Deus. Porque se vocês estiverem ligados em uma só carne, em um só propósito, o dinheiro de vocês é o dinheiro de vocês, não é de um nem de outro. Então, se o marido ganhar mais, ele não é melhor que a mulher. Se a mulher ganhar mais, ela não é melhor do que o marido. Porque o dinheiro dos dois vão se somar e Deus vai abençoar as finanças e vai ser poderoso na vida dos dois. Amém, queridos? Eu quero te abençoar, nós vamos orar agora. Quero te convidar. Teve um comentário aqui, né, que diz: fica a dica, se estivesse aqui pessoalmente, né, com um jantarzinho e pessoalmente, era isso que nós estávamos programados para o próximo sábado, no dia 20, só que infelizmente por causa da live. Então, você que está aí, que está esperançoso para ter isso presencialmente, eu acredito que, se não for no final do ano, até o ano que vem, acredito que nós vamos ter isso sim. Amém? Amém. A gente tinha já visto tudo, a gente já tinha convidado um casal de pastores para ministrar, e inclusive ia ser no sábado dia 13, mas nós vimos já isso desde fevereiro, e nós íamos até ter um compromisso hoje com outro ministério. Nós íamos estar em outro ministério, né, ministrando juntos, e a gente solicitou ao pastor, já havíamos convidado para hoje, solicitamos até para ele deixar para o dia 20, isso em fevereiro, amados. Já tínhamos visto com algumas pessoas da nossa igreja para fazermos um jantar, fazer algo bem bonito, mas devido a essa pandemia, a gente acabou já há uns 15 dias cancelando com o pastor, porque a gente viu que não teríamos segurança de ter presencialmente, mas a gente pretende, né, um sonho nosso, e você que é amigo do nosso ministério, esteja intercedendo. Amém. Nós cremos que Deus vai abençoar muito o Ministério de Casais da Vinde Adoremos. Então eu creio que é um ministério que vai crescer. E hoje, até hoje de manhã, nós estávamos resolvendo algumas coisas e a pastora falou assim: nossa, a gente podia fazer uma viagem. Eu falei: eu creio que vai chegar esse tempo de nós irmos para um retiro, irmos para um hotel, ficarmos alguns dias ministrando, também curtindo uma piscina, um churrasco. Então já comecem orando por isso. Você que está aqui, alguns irmãos estão nos assistindo aqui. Acho que quem deu essa sugestão aí foi a Eliana. Isso. Foi a Jéssica também. A Eliana diz que se o marido ganha mais, é bênção, porque divide com ela. Glória a Deus, essa é a visão. E você, maridão, também, se a mulher algum dia ganhar mais, glória a Deus. O que não pode é a mulher se achar melhor e o marido se achar inferior. Amém? Isso não pode existir em nenhum momento. Isso. Glória a Deus. Tá todo mundo aí, o Marcelão, a irmã Simone, o Didu, a Eliana, a Jéssica, a Edna. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que está solteiro, solteira, eu quero dizer uma coisa: aproveita esse tempo para semear na sua vida matrimonial. Como que é isso? Aprende sobre o casamento. Enquanto você está solteiro, ora bastante, faz voto com Deus, abençoa a obra de Deus, e Deus com certeza tem um príncipe e uma princesa para você. Amém? A Cleo também está assistindo, tem alguns irmãos aí nos acompanhando. Glória a Deus. Estou só falando o nome de casados, tá? E quem comentou aí, quem deixou algum comentário, estou lendo aqui. Tem uma irmã chamada Paula, seja bem-vinda. Tem bastante gente que eu não consigo abrir o comentário agora, que deu uma travada, ele não deixa ver tudo desde o início. Mas eu fui vendo que tinha bastante gente assistindo. Você que é de outro ministério, obrigado por estar conosco, por assistir.
Que Deus abençoe sua vida, sua igreja, seu casamento, sua família. Eu quero dizer que é tempo ainda de ter um casamento feliz. É claro que tem algumas regras, alguns princípios. Não é só oração. Nós vamos orar agora para abençoar seu casamento, mas a oração é um complemento de uma vida com princípio. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem fez um jantar especial para o cônjuge? Ou ontem ou hoje? Ninguém vai comentar aqui, comenta aí, ó, pastor, eu fiz, pastor, vou fazer amanhã, já programei para fazer amanhã. Não é que você está atrasado, é que você é programado, você escolheu a hora certa, amém? Então, querido, e outro conselho para finalizar: esses dias comemorativos, data de aniversário de casamento, de dia dos namorados, querido, isso é só um dia. É gostoso, você pode fazer, é pecado você fazer? Não. Mas, querido, você tem 365 dias para abençoar a vida da sua esposa, do seu marido. Decida ser uma bênção, não porque ele merece, ele não merece, ela não merece, mas decida para glorificar o nome de Jesus. Queridos, comece a semear no seu casamento boas obras, boas palavras, bons momentos. Não é dinheiro. Às vezes você tem 50 centavos para comprar um pãozinho, passa uma manteiga, divide e oferece para o seu cônjuge com carinho, com uma palavra bonita. Não é dinheiro, não é o local, é o coração. Amém? Amém. A irmã Edna disse que fez uma sopinha aí, ó. Glória a Deus. O Didu, cadê o Didu? Perdi o comentário. Nós fizemos, ó que maravilha, que bênção. Pô, vocês que têm filhos já crescidos, põe eles para ajudar vocês, né? Envolve todo mundo, não precisa mandar ninguém embora, só na hora de dormir aí, manda todo mundo dormir, aleluia. Põe fogo nesse quarto aí, irmãos. Glória a Deus. Queridos, olha, Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora. Obrigado pelos comentários, obrigado pela vida de cada um. Que a bênção de Deus chegue sobre a sua vida, que você possa refletir sobre a palavra de Deus que foi ministrada hoje. Amém? Então, nesse momento, a pastora vai orar primeiro, eu vou orar finalizando. Eu gostaria que você fosse falando amém, mas eu gostaria que você tivesse um desafio no que você pode melhorar para a glória de Deus, não é para a glória do cônjuge. No que você pode melhorar para agradar a Deus com o seu casamento. Amém? Pastor, eu não sei o que eu posso melhorar. Ora e, se possível for, pergunta para o seu cônjuge, porque a pessoa mais indicada para te falar o que você pode melhorar no casamento é o seu cônjuge. Amém? Então, enquanto nós orarmos, você fala amém, mas vai refletindo aí nessa oração de como ser um cônjuge melhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia. Obrigada, Senhor, por este momento tão precioso, Senhor, na Tua presença. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus dos casamentos, Pai, o Deus, Senhor, dos matrimônios, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, aleluia, Senhor, por cada família, Senhor, por cada lar, Senhor, por cada matrimônio que o Senhor uniu, Senhor. Amém. Senhor, se existe aquele que está nos ouvindo, Senhor, que não se sente abençoado no casamento, Senhor, que ele possa ter libertação no seu casamento, amém, salvação no seu casamento, no sentido de bênçãos, Pai, que as tuas bênçãos possam correr atrás deles, Senhor, que eles possam ter um casamento de paz, prósperos na tua presença, Senhor, que um e o outro possam se amar, Senhor, como diz a tua palavra, Pai, que possam se respeitar, Senhor, que a glória seja tua, Senhor, em todos os casamentos, no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu abençoo também cada varão, cada esposa. Amém. Pai, que o Senhor possa abençoar financeiramente, que o Senhor possa abrir as portas daqueles que estão desempregados. Pai, que haja paz sobre essa casa, amém, sobre os filhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre cada um. Queridos, glória a Deus. Aqui hoje eu que cozinhei, eu quis agradar a pastora. Eu fiz uma comidinha simples, um arrozinho, um feijão com barriga de porco, com linguiça.
e fiz um frango com quiabo que a pastora ama. Eu não gosto, mas o meu prazer é ser um instrumento para a glória de Deus através da minha esposa. Então eu fiz para agradar ela, porque eu sei que ela vai ficar feliz, meu casamento vai ser mais feliz, Deus vai ser glorificado. Então alguns irmãos estão postando aqui que vão me visitar. Hoje não, hoje é dia da minha esposa, minha e dela. Eu já vou apagar todas as luzes, trancar tudo. Nós vamos jantar, não vamos nem comer muito para não ficar pesado, para continuar a glória. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui brincando e quero deixar uma semente no seu coração. Quem sabe esse ano a gente não faz um movimento ainda, nós, Ministério de Casais, vão orando, vamos fazer alguma coisa, uma janta. De repente não precisa ser na igreja, a gente faz numa garagem de alguém, na casa de algum irmão, ou se Deus permitir a gente faz uma viagemzinha aí para o litoral ou para um lugar aí qualquer. Eu creio que vai ser uma bênção para a nossa vida. Amém? Estou vendo os comentários aqui, glória a Deus. Deus abençoe, amados, e que seja um final de semana poderoso. Amanhã nós estaremos juntos às 19 horas online. Pastor Ricardo vai trazer uma palavra poderosa. Prepare aí o pão, o suco na sua casa. Nós vamos fazer a ceia todos juntos, porque comunhão não é só presencial, mas é em espírito, e nós estamos juntos em um só espírito, ligados no Cordeiro de Deus. Ele é bom, Ele é poderoso, e com certeza Ele tem planos tremendos para a sua vida, para o seu casamento. Amém. Queridos, Deus abençoe, beijo grande. Até mais, graças a Deus.